Bom, gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa nossa noite de quinta-feira. Hoje a gente tem um tema muito bom e que, pessoalmente, eu, Ramon, adoro, adoro mesmo, que é sobre normas ABNT. Gente, é muito importante, dentro de uma universidade, dentro de um contexto acadêmico, vocês aprenderem sobre normas ABNT, porque vocês utilizam o tempo inteiro, tá? Então, hoje a gente vai ter aqui a presença ilustre da nossa querida professora Cida e da nossa querida professora. Eita, perdão, calma aí que eu fugi o nome Lídia. dela. Da nossa professora Lídia. Então, gente, eu quero muito que vocês aproveitem, peguem um bloquinho de notas, deixem do ladinho do celular de vocês, do computador de vocês, vai anotando, porque isso é muito importante, tá? Então, professora Lídia, tá com a palavra. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho eh, desse tema tão relevante relativo às normas da ABNT. Nosso propósito hoje é falar mais detidamente a respeito das mudanças, das alterações mais recentes nas normas da ABNT, para que a gente se mantenha bem atualizado na produção, na elaboração dos nossos trabalhos acadêmicos, né? O nosso propósito é aprimorar, né, essa habilidade de construir um trabalho acadêmico, um texto, né, bem organizado, bem estruturado e dentro dos princípios, das normas, das regras eh, convencionadas para o ambiente acadêmico. Vamos começar com a nossa apresentação, né? Eu sou a professora Lídia Medeiros, eu sou bacharel, licenciada, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Minha área de concentração dentro das ciências sociais é a sociologia, eu sou doutora em sociologia, tenho experiência em pesquisa acadêmica, publicações nessa área, é, e pesquisas, minhas áreas de pesquisa e de estudo, são giram em torno da sociologia urbana, tratando de tópicos relativos à habitação, pobreza, habitação social, sobre violência, né, mas sobretudo as questões de habitação, pobreza, favela. eh, Tem uma publicação com uma grande especialista nesse tópico, nesse tema aqui no Brasil, a professora Alicia do Prado Valadares, infelizmente já nos deixou, que é um livro Pensando as Favelas do Rio de Janeiro, em que a gente faz um levantamento detido sobre essa questão, né, a produção acadêmica sobre essa questão. Então, para mim, né, essa questão da normatização é muito importante já desde a graduação. É um tópico que me chama atenção e que me acompanha como pesquisadora na minha trajetória acadêmica e profissional. Então, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Ida? Bom, sejam bem-vindos, todos vocês. Eu sou a professora Maria Aparecida, mais conhecida como professora Cida. A minha formação, eu sou doutora em Humanidades, Culturas e Artes. Minha formação pela Unigran Rio, em 2022. Também sou mestre pelo Programa de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Desenvolvimento Local pela nossa instituição, pela Uniswan, né, que é o nosso Centro Universitário Augusto Mota. Eu também já estive aí do outro lado, conforme vocês, né? Fui aluna, fui graduanda, né? Então, a minha formação em pedagogia em 2007 pela Uniswan, em 2009 eu também realizei a minha formação em psicopedagoga, né? Em relação à psicopedagogia clínica institucional, em 2009. E quando foi em 2010, a instituição me contratou enquanto funcionária administrativa, e aí, conforme o passar dos anos, desde 2010, assim quando me formei, eles me contrataram, e hoje eu sou professora da casa, né? Então, eu tenho experiência também em alguns projetos de extensão, vocês estão bem alinhados com essas questões de hoje em dia, que a gente precisa, né?
realizar esses tipos de projetos de extensão, relacionado à educação, à ética, à cidadania, à leitura, letramentos, inclusão, escola, família e comunidades carentes, né? Eu sou oriunda da comunidade da Maré, né? Complexo da Maré, morei lá, vivi lá durante muitos anos, e hoje estou aqui do outro lado aqui da telinha como professora de vocês. Então, a gente está aqui hoje para poder construir juntamente com vocês esse novo conhecimento e atualização das normas da BNT. Pode passar, Ramon. E a gente trabalhou, eu e a professora Lídia, a gente preparou esse material com base na NBR 105/20 e a NBR 60/23, que são normas, né? São normas brasileiras, são regulamentações que estão embasando a questão acadêmica, né? As regras acadêmicas. Então, o que seria a ABNT? De repente, você já está se perguntando, mas, professor, o que é a ABNT? Né? A ABNT, conforme está escrito aqui, é o Foro Nacional de Normalização para Reconhecimento da Sociedade Brasileira, né? E ela tem a sua fundação desde 28 de setembro de 1940, então ela é bem mais velha do que todos nós juntos, né? E é confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Então, o que rege a ABNT? Ela vai reger essas regras e essas normas que nós, enquanto acadêmicos, enquanto universitários, precisamos entender como ela funciona, de que forma eu preciso entender essas regras para poder normatizar os meus trabalhos acadêmicos. Pode passar, Ramon. E aí, durante o percurso de vocês, conforme vocês estão ingressando agora, né, vocês não são mais alunos de ensino médio, vocês agora são universitários. Então, o trabalho de vocês hoje vai ter um viés mais acadêmico, né? A roupagem é diferenciada. Então, vocês vão, durante o curso de vocês vão entender o que é um relatório, o que é um resumo, o que é um ensaio, a monografia, que muitos têm medo, né, ao final do curso, mas se faz necessário, um artigo. Então, esses trabalhos aqui são trabalhos acadêmicos, que vocês vão precisar se apropriar de cada modelo desse, para que vocês possam, ao final do curso e durante o curso, estar elaborando esse tipo de trabalho, né? Então, esse trabalho, além desses que eu estou citando para vocês, vocês também vão poder aprender sobre post, sobre comunicação oral. Então, isso tudo está dentro de gênero acadêmico. Pode passar. E aí, essas normas vai trazer para vocês como elaborar os trabalhos de vocês, né? Vocês vão entender que esse trabalho, ele existe uma estrutura, e tem alguns elementos que eles precisam ser bem entendidos, e precisa ser, como que eu posso dizer? Bem estruturado, né? Que são os elementos da estrutura física desse trabalho. Esse trabalho, seja artigo ou seja monografia, então eles têm uma regra. Que regras são essas? A gente tem os pré-textuais, que são aqueles textos que vêm antes, né, da introdução, e a gente vai ver quais são eles no próximo slide. Os textuais, que são aqueles que vocês vão desenvolver no decorrer do trabalho, que é o desenvolvimento do seu trabalho. E os pós-textuais, que é após as suas referências, você vai poder também está colocando no seu trabalho. E formatação e referências, que são também estruturas que são essenciais, e a gente vai falar um pouquinho no decorrer da nossa live hoje, como que ela se dá, né? Então, quando a gente fala dos elementos pré-textuais, né, a gente vai falar da parte externa, né? A gente vai falar da capa, que é obrigatória, da lombada, que é opcional, então, da folha de rosto, né, da folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, que é opcional, o resumo, né, quando você vai fazer um trabalho, você precisa ter resumo, você precisa ter um resumo em língua estrangeira, né? A lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, de símbolos e o sumário. Então, esses elementos nós chamamos de pré-textuais. Ele vem antes do seu trabalho propriamente dito, que é o seu conteúdo, é o seu desenvolvimento
que nós chamamos, na norma da BNT, de elementos textuais, que vai ser a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Após os elementos textuais, vocês vão observar que o seu trabalho acadêmico, para ele ter essa estrutura, ele precisa também ter os elementos pós-textuais, né? Que aí são as referências, que ela é obrigatória. Então, tudo que você for referenciar dentro do seu trabalho, você precisa estar sinalizando nas suas referências, né? E nós teremos o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. Então, essa é a estrutura de um trabalho acadêmico com base na norma da BNT. E agora a gente vai ver com a professora Lídia como que eu desenvolvo esse conteúdo e quais foram os tipos de conteúdo e de regras que foram atualizadas agora em 2024. Professora Lídia. Bom, pessoal, só para complementar aqui a fala da professora Maria Aparecida, a gente precisa entender que a ABNT é um organismo que ultrapassa o escopo acadêmico, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela atua em diversos cenários e em diversos temas e questões. Ela faz a normatização, ah, apre- é, é, reúne, né, eh, eh, documentos normativos para diversas áreas, produtos, serviços, maquinário, eletrodomésticos, governança, questão ambiental, enfim. Por isso nós mencionamos, a professora Cida mencionou no início, as NBRs, quer dizer, as normas técnicas, né, as normas brasileiras, a norma brasileira a qual a gente está as quais a gente, as normas às quais a gente está se referindo aqui nesse encontro, porque essas normas são algumas das normas que regem trabalhos de tipo acadêmico, né? Então, essas normas trazem todos esses aspectos que a professora Cida mencionou, esses aspectos que eu vou mencionar antes de falar das alterações, e essas duas sofreram atualizações recentemente, em 2020 e em 2023. Por isso, a gente, né, considerou relevante trazer para vocês toda essa comunicação aqui, todo esse conteúdo, para que vocês compreendam tanto o escopo, né, do porquê, fala-se tanto de ABNT, mas por quê? Porque a ABNT possibilita o diálogo entre os trabalhos no nosso campo, né? Em outros campos também, obviamente, normatização. Imagina se cada casa utilizasse uma voltagem, uma forma um formato de tomada diferente uma da outra, né? A gente não conseguiria comprar um produto e utilizar na nossa casa. Então, essa normatização promove um diálogo, o diálogo e a possibilidade, né, de trânsito e de produtos, serviços e ideias, no nosso caso, né? A gente tem uma padronização da forma como a gente divulga nossas ideias, nossos textos, nossa produção acadêmica, de maneira que a academia e outros ambientes, outras pessoas, consigam compreender a organização e a estruturação das nossas ideias e das nossas produções, né? Então, a normatização tem este propósito, por isso a gente insiste tanto para que vocês estejam atentos e utilizem nos trabalhos acadêmicos, nos nossos trabalhos que a gente pede lá, né, nas nossas aulas, no ambiente virtual também, no ambiente virtual de ensino, que vocês estejam atentos e utilizem essas normas para que a gente tenha essa possibilidade de diálogo acadêmico, né? E esse diálogo também possibilita, né, a comunicação com o exterior, porque no exterior, né, cada país tem também as suas normas, e a gente consegue, a partir dessa estruturação, conhecer as normas
de outros países e os outros países conhecerem as nossas normas, possibilitando também, né, divulgar nossa produção acadêmica fora do Brasil e que outros indivíduos que vêm de outros países consigam também produzir e divulgar seus trabalhos no nosso país. Esse é só um parêntese aqui para a gente ter essa visão da relevância da ABNT para o diálogo acadêmico, para o diálogo e troca de ideias no âmbito acadêmico, né? Então, para isso, né, é super importante que a gente esteja atento a esses aspectos que a gente vai passar a mencionar agora. Por exemplo, as citações, né? Por que, gente? A gente tem que estar atento a uma precisão quando a gente faz citações, porque as ideias circulam, as pessoas têm as mesmas ideias o tempo inteiro, a gente acha que as ideias são exclusivas, mas não são. Mas quando alguém transforma uma ideia em algo divulgável, ela se tornou um autor. E esse autor precisa ser respeitado naquilo que ele produziu e naquilo que ele fez. Nós queremos ser respeitados enquanto indivíduos, enquanto pessoas, e nosso trabalho acadêmico também precisa ser, nosso trabalho, né, escrito também precisa ser respeitado. Por isso a citação é tão importante, né? A citação realizada de uma forma precisa, correta. Então, a gente aqui como primeiro aspecto, tudo isso que eu estou mencionando diz respeito a esse aspecto de dar o crédito àquele que teve a ideia, ou não só apenas teve a ideia, né? Ter a ideia todo mundo tem, fica aqui na nossa cabeça. Esse crédito eu não preciso dar, eu preciso dar crédito àquela ideia que foi transformada em algo divulgado, né? Eu tenho que mostrar de onde ela veio, eu tenho que reconhecer que aquela pessoa antes de mim, às vezes eu tive uma ideia antes. Eu quando atuava na disciplina empreendedorismo, muitos alunos me diziam, professor, eu já tive essa ideia há não sei quantos anos. Eu falei, mas quem colocou em prática e está realmente, né, usufruindo dessa ideia é aquele indivíduo lá daquela empresa, né? Então, assim, você não pode querer esse crédito, porque você não colocou para a sociedade, não demonstrou que ideia é essa, né? Então, a gente precisa estar atento a esse aspecto, né? Citações são importantes, devem ser realizadas de forma precisa, por isso, para que a produção, né, associada às ideias que nós temos, quer dizer, a produção acadêmica, a produção intelectual, ela seja reconhecida e o devido crédito seja dado àquele que colocou no mercado, digamos assim, aquela produção. Podemos avançar para falar a respeito das diversas formas de citações, né? A gente pode citar um trabalho, um texto, um artigo, né? De outra pessoa, de diversas formas, né? Uma forma de fazer uma citação, aquela mais usual e mais fácil da gente identificar, é a citação direta, quando a gente utiliza o texto de um autor, de um outro autor ou de outros autores, de forma literal, quer dizer, copiando, transcrevendo aquele texto da sua origem para o nosso trabalho. Só que isso precisa ser realizado da forma adequada, da forma correta, não de qualquer maneira, né? Qual é a forma de realizar essa citação, né? Quando a gente, em primeiro lugar, ela precisa ter um destaque dentro do meu texto para que seja rapidamente identificada como não texto meu, mas de terceiros, né? Então, eu posso fazer essa citação no corpo do meu próprio texto, identificando-a entre aspas, né? A professora Maria Aparecida diz no seu livro tal e tal e tal que a pedagogia
no Brasil vem avançando muito em termos da sua contribuição para o avanço da educação das classes populares. Ela diz isso da seguinte forma: eu abro aspas e transcrevo o texto lá da professora Maria Aparecida no meio do meu texto, se esse trecho que eu quero destacar tem até 3 linhas. Se ele tem até 3 linhas, eu posso destacar com aspas no corpo do meu próprio texto, quer dizer, como continuidade, né, do meu texto. Ao final, eu preciso dar o crédito a ela, dizer a ela, John, né, dizer à sociedade, à comunidade acadêmica, eu retirei esse texto de tal pessoa, num texto publicado em tal ano, de tal página. Por quê? Porque eu preciso possibilitar ao meu leitor ir até o texto e consultar, e verificar, e ler o restante do texto, se for do interesse dele, né? Então, a citação direta, até 3 linhas, se eu transcrever, copiar do texto de terceiros, até 3 linhas desse texto, eu coloco no corpo do meu texto, quer dizer, junto ao meu texto, identificando entre aspas, e com a referência. Podemos passar? A citação direta também, quando quando o texto é um pouco mais longo, com mais de 3 linhas, é destacado através de um recuo, né? Eu separo do meu texto esse trecho reproduzido, copiado, de forma a trazer para o leitor uma visualização mais evidenciada desse texto. Então, eu recuo aqui à esquerda 4 centímetros, dou um espaço anterior e posterior a ele e reduzo a letra, né, em relação ao meu texto, para que fique bastante destacado. E, ao final, novamente, dou o crédito, ao autor original. Vamos passar, avançar. Aqui com um exemplo, né, de como uma citação direta pode ser feita dentro do meu texto, ao abordar como se eu tivesse escrito esse texto, digamos assim, né? Vamos imaginar isso. Ao abordar a temática da colonização realizada na América por europeus, Renato Russo afirma que, aí sim, eu coloco aspas, para transcrever o texto do Renato Russo, né? E finalizo também com aspas. Aqui a gente já destaca uma mudança que as normas da ABNT sofreu no que se refere à maneira como eu referencio essa citação, né? Anteriormente, incluíamos entre parênteses ao final dessa citação o último sobrenome do autor em caixa alta, todo ele em caixa alta, seguido do ano e do número de páginas. Agora, eu registro esse último sobrenome do autor apenas com a inicial em maiúsculo e o restante do último sobrenome em minúsculo, aqui como está destacado em azul, né? Nessa corzinha azul. Então, aqui em amarelo, como era anteriormente, né? E aqui já do formato atual, em verde, né? Curso 1986, página, que eu me refiro à página com P ponto, espaço e o número, ou localização, né? Local ponto é uma abreviatura para localização. Muitas vezes um texto consultado, sobretudo hoje nos meios digitais, né? É muito comum a gente fazer essa consulta e transcrever, reproduzir esse tipo de texto, né? Muitas vezes não vem paginado. Então, eu preciso, nesse texto, oferecer a localização dentro daquele arquivo, daquela visualização das mídias sociais, seja né, ah, num texto de Google, de Cielo, o que quer que seja. Não veio paginado, eu coloco a localização dentro do texto da citação que eu estou destacando. Aqui no quadro de baixo, um textinho um pouco mais longo, tem esse modelinho
do recuo, né? Do destaque realizado através do recuo num trecho que tem mais de 3 linhas. Vamos avançando? Que forma, então, entendemos que precisamos, né, citar de forma adequada, identificando o texto do autor, mas precisamos também atribuir a autoria desse texto, né? Eu vou atribuir a autoria em 2 lugares no meu trabalho e no meu artigo, no meu texto, é, junto à citação é, é, incluída, né? A citação realizada, e também lá no final do meu texto como referências bibliográficas. Mas vamos ver como a gente faz isso dentro do texto, né? Dentro do texto a gente tem vários, a gente às vezes abre assim um texto acadêmico, um texto, né? Do governo, uma lei, enfim, a gente tem muita dificuldade de verificar como citar, qual é a autoria. Então, a gente está aqui apresentando algumas formas de autoria apenas para vocês visualizarem e tentarem identificar com mais facilidade lá no trabalho, nos textos que vocês consultarem. A gente pode ter autoria, só retorna, por gentileza, um pouquinho, que eu. Mas isso. A gente pode ter uma autoria jurídica ou governamental, uma instituição, uma universidade, uma organização. Governamental pode ser o governo do estado, né? Que a gente pode se referir ao governo tanto como governo, quanto pela cidade, enfim. Uma instituição governamental, como o Banco Central. Então, PUC do Rio Grande do Sul é uma instituição, né? É uma autoria jurídica, Organização das Nações Unidas. Rio de Janeiro seria uma autoria governamental, assim como o Banco Central. Para todos esses, se eu incluí-los na forma de sigla, a sigla toda em caixa alta. Se eu incluir por extenso, apenas iniciais em maiúsculas e o restante da informação em caixa baixa. Para uma autoria coletiva, a gente tem textos escritos a muitas mãos, né? Eu mesma já escrevi textos com a professora Maria Aparecida, com outra colega, enfim. Para autoria coletiva, a gente tem a opção de colocar todos os sobrenomes separados por ponto e vírgula, ou pegar o último sobrenome do primeiro autor e acrescentar, né, a- o item et al, quer dizer, e outros, né? Significa isso. É, e seguido do ano e da página, tá? Uma modificação aqui nas normas da ABNT para esse item, né? Se eu tenho um texto, por exemplo, a gente tem o Capital do Marx, que é em vários livros, né? Então, quando eu mencionar aqui o nome do autor, Marx, aí eu preciso dizer de qual dos volumes eu estou tirando aquela citação, se do volume 1, do volume 2 ou do volume 3, né? Então, eu indico Marx, V.1, seria o volume 1 do Capital, vir, perdão, ano, volume e página. Então, seria. Aqui a gente tem o exemplo do Senai, né? Eu estou mencionando um outro, para ficar, porque todo mundo sabe o que é o Capital e sabe que tem vários volumes, 3 volumes. É, Marx, 1900, tem várias edições, né? 1970, volume 1, página 38, tá? Então, é necessário aqui, junto à citação, mencionar o volume, tomo ou seção, se houver. Vamos avançando? Aqui a gente tem um exemplo dentro de um texto dos recuos, da citação direta mais longa, quer dizer, aquela que precisa ficar em destaque, né? É só para vocês visualizarem aqui tudo aquilo que eu falei dentro de um texto, né? Porque às vezes fica um pouco solto. Não... Como é que isso fica de fato dentro de um texto, né? Assim como aqui outras informações que vocês têm acesso em termos dos recuos na laterais esquerda e direita,
espaçamento, fonte, enfim. Tudo isso a gente não está se detendo porque nosso propósito diz mais respeito às mudanças do que às normas de fato, que vocês têm acesso lendo os documentos e na disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Vamos avançando? Uma citação indireta, professora Maria Aparecida, né? Entra aqui no aspecto Vamos lá. relativo à citação indireta. Só quero dizer a vocês que se quiserem colocar algumas perguntas no chat, a gente vai respondendo. Tem alguma importante, Cida, relativa ao que eu fui falando? Eu respondi, a Daniele perguntou se eles deveriam utilizar essas normas, né? Esse formato de autoria em artigo. Eu disse para ela que sim, com certeza, né? Não só em artigos, mas em monografia, né? Nos trabalhos acadêmicos, eles precisam entender que esse formato que a gente está apresentando hoje aqui para você é o que vai permear com vocês até o final do curso, Exatamente. tá? Então, a professora Lídia falou com vocês sobre a questão da citação direta e da direta longa, né? E eu vou falar com vocês um pouquinho agora da citação indireta. Então, essa citação indireta, ela vai fazer com que vocês desenvolvam o quê? A interpretação, né? Vocês vão ler a fonte, a origem do autor, que ele disse na íntegra, que nem a professora Lídia falou, que lá na citação direta você tem que colocar na íntegra. Aqui, já na indireta, você vai citar a ideia do autor, mas sem copiar literalmente as palavras dele. Mas você vai pegar a ideia dele, você vai interpretar essa ideia, né? E aí você vai transcrever sem perder o quê? Sem perder a origem, né? Você não pode fugir do que o autor está falando. Então, aí o que você vai fazer? Você vai escrever com as suas próprias palavras, né? Autoria sua, sem tirar o crédito do autor. Então, você deve citar o autor também em relação à citação direta, indireta, mas nem sempre precisa citar a página, já que pode ser uma ideia presente no texto todo. Então, a gente está falando aqui de Russo, Renato Russo, né? Renato Russo, ele canta essa música, ele vai falando dessa música, e aí ele diz assim, Russo, 1986, foi o período da música. Na citação direta, você precisou colocar o ano e a página, né? Ou sem página, que nem a professora Lídia explicou anteriormente. Aqui, nesse caso, você tem que colocar o nome do autor, o último nome, e a data. Imagina o ponto de vista dos povos indígenas a ser abordado e colonizado pelos europeus. Então, eu pego a ideia principal do Renato Russo, eu entendo e aí eu transcrevo. Eu estou dizendo a mesma coisa que ele colocou na citação dele, mas de uma forma autoral minha, sem me desprender do original, ok? É necessário citar escritores do nosso trabalho da faculdade? Você acha interessante? Jéssica, não é só necessário, mas como é essencial, né, vocês citarem autores dentro do trabalho de acordo com o tema que você for trabalhar, né, dentro da faculdade. Vai ser um exercício que vocês vão estar realizando até o final da trajetória de vocês acadêmica. Pode passar, Ramon. E aí, a citação indireta, eu trago aqui uma ilustraçãozinha para gente, por quê? Porque ele diz assim, conforme eu falei, né? Aqui é só um resumo. A citação indireta ela vai abordar a ideia do autor, mas sem reproduzir, né, suas palavras ou trechos. Mesmo neste caso, é necessário citar a fonte pesquisada, foi o que a gente acabou de falar. Então, eu não estou transcrevendo de forma literal, na citação indireta, mas eu me apropriei de um texto, e aqui a gente tem o exemplo de Oliveira. Então, se eu me apropriei de um texto, e aí eu estou transcrevendo, mas eu estou colocando a ideia principal e não estou perdendo a originalidade desse texto, então eu vou dar o crédito a Oliveira, eu reescrevi com as minhas palavras,
não perdi a essência e nem por isso vai deixar de ser uma citação, um trabalho acadêmico. E na citação direta, só para a gente reforçar, reproduz com exatidão o que foi lido, né? Então, deve ser colocado entre aspas ou parágrafo recuado, que nem a professora Lídia falou nos slides anterior, né? Pode passar. O slide que está passando. Yasmin, você tem alguma dúvida? Eu não entendi a sua indagação no chat. Qualquer coisa você deixa aqui, tá? Que a gente retorna. E além da citação direta, da direta longa, da citação indireta, nós teremos também no nosso trabalho, vai chegar situações da citação da citação. O que a gente está querendo dizer aqui, professor? A gente está dizendo que essa citação da citação, ela não vem de um texto original. Exemplo, a professora Lídia escreveu um texto. Ela é a autora desse texto. Eu, professora Cida, não vou pesquisar na fonte da professora Lídia. Vou pesquisar na fonte do professor Ramon, que escreveu sobre a professora Lídia. Então, a gente costuma dizer que é um APUD, né? Que consiste em inserir ideias de um autor encontrada em outro trabalho acadêmico. Então, assim, não é diretamente da fonte. Então, eu não estou tirando diretamente da fonte da professora Lídia Medeiros, né? Eu achei a citação dela em um trabalho realizado pelo Ramon. Então, eu estou fazendo o quê? Citação da citação. E quando eu utilizo desse recurso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar chamar o termo de APUD, né? E como que eu coloco isso? Eu coloco a autoria, conforme está aqui, ó, segundo Silva, o ano da obra, APUD e do Abreu, que foi aonde está citando a questão de Silva. E a página também. Então, é importante a gente entender que a gente também pode usar a citação da citação. Tá? Lídia, você quer falar alguma coisa do APUD? Não, perfeito. Não? Pode passar, Ramon. E aí, vocês também vão começar a sair um pouquinho, né, dos textos cotidianos, do dia a dia, né? Que são textos injutivos, manuais em gerais de que forma? Que textos são esses cotidianos, professor? Bulas de remédio, receita, né? Assim, todo o texto que a gente lê, quando você pega uma bula, quando você vai ao médico, o médico ele prescreve o remédio para você e ali tem o que para você? Algumas instruções. Eu, enquanto leitora, eu estou lendo aquele texto e estou recebendo uma instrução. Então, na receita do médico, eu tenho algumas instruções. Na bula também eu tenho umas instruções. Por essa função, esse texto não traz argumento. Não tem como eu argumentar. Por quê? Porque na bula está dizendo o que eu tenho que fazer passo a passo. Ponto. E o médico está me orientando o que eu preciso fazer com aquela medicação. Então, aqui eu não vou argumentar. Não tenho que argumentar. Então, assim, narração ou debates, pois apenas orienta. Então, aqui é isso. Esses são os textos cotidianos. Agora, quando eu parto para o injutivos, né, que vai fornecer instruções para a realização de uma ação desejada, logo esse texto incita o que? O leitor realizar algo. E sua aplicação é presente em que também? Nos manuais, né? Então, a gente vê aqui dois tipos de texto cotidiano. É aquele que você não vai ter como argumentar, que é o texto injutivos, que é esse que vai te fornecer somente instruções. Ok? Ficou claro até aqui? São muitos detalhes, né, Lídia? É verdade. É. E aí, a gente sai desse texto cotidiano, de repente você está com um colega, está conversando lá no WhatsApp. É um texto cotidiano, né, do dia a dia. Não tem muito o que argumentar ali, né? Você está nas redes sociais, né? Às vezes você manda uma mensagenzinha para uma colega e tal, não tem muito o que argumentar, é mais umas instruções, uma orientação, coisas desse tipo.
Agora, o texto acadêmico, que é o que a gente está se referindo aqui hoje, esse texto é um texto que tem a finalidade de quê? De discutir, né? De discutir o quê? Matemática, né? Aí a gente vai estudar matemática em determinada área, né? Em determinada formação profissional, que vocês estão aqui. Muitos estão aqui em vários cursos, outros estão em pedagogia, outros, de repente, engenharia, contabilidade, ADM, arquitetura, direito, não sei, são vários cursos. Então, para cada curso, existe alguns tipos de textos acadêmicos, logísticas, isso, Marcos, vão colocando aí para ajudar a gente, né? Então, esse texto acadêmico, vocês vão ter que se apropriar deles, porque você vai ter que ter a teoria, né? Vocês vão trabalhar com muita teoria, e aí vai chegar alguns momentos que vocês vão precisar discutir essa temática. E, a partir dessa discussão, o que vai acontecer? Vocês vão precisar fundamentar essa discussão, esse questionamento, análise de desenvolvimento de sistema, ADS, teologia. Sejam bem-vindos, serviço social aí, professora Lídia, serviço social aí, né? Teologia Deixa eu também, só licenciatura aproveitar em esse história. intervalo. Deixa eu só aproveitar esse intervalo aqui dos cursos. Tem muita gente pedindo os slides aqui pelo chat. Vamos ver se no final a gente compartilha aqui o arquivo, tá? Cida, dos Sim, slides para o pessoal, podemos tá? compartilhar Então, vocês sim. tenham só um pouquinho de paciência, porque ao final a gente coloca aqui o link, porque aí todo mundo vai pegando, tá bom? Maria Eduarda estava pedindo, né? Tá? Mas outras pessoas já pediram, eu fui respondendo, eu acho que as mensagens vão se sobrepondo, vocês não vão vendo, tá legal? Pode deixar. E aí, nesse texto acadêmico, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma linguagem clara, objetiva. Ninguém vai escrever aqui, conforme as pessoas dizem, né? Eu vou falar até um português errado aqui para vocês entenderem, né? Ninguém vai escrever aqui nós vai, né? Nós foi, nós acha, nada disso, né? É uma linguagem acadêmica, até porque a gente não deve escrever dessa forma, porque vocês agora são universitários. Vão se apropriar de muitas leituras, né? E a gente precisa utilizar dessa linguagem dissertando sobre um objetivo, sobre um problema, de autoria de quem? De vocês, né? Porque agora, daqui para frente, vocês serão pesquisadores, né? Vocês vão pesquisar, vocês também vão discutir temas, né? Então, assim, vocês vão levantar problemas, de repente tem um problema, e como que a gente vai solucionar esse problema? A gente vai ter que buscar teorias, outros escritores, e a partir dessa escrita, a gente vai desenvolver a nossa escrita e a gente passa a ser também autor dessa escrita, ok? Tudo bem até aqui? Pode passar, Ramon. E aí, a gente fez um trabalho acadêmico, eu e a professora Lídia, né? A gente está comportado, né? Tem 15 minutos para a gente aí, né, abrir para perguntas. E a gente buscou o quê? Referências, porque a gente entende que quando a gente faz uma pesquisa, até para uma palestra, você precisa beber em fontes, né? E aí a gente buscou. Se a gente falou da música de índio de Renato Russo, A Conquista do Novo Mundo, e eu citei o Renato Russo, eu tenho que colocar nas minhas referências quem? A música dele, porque eu estou citando ele no meu texto. Eu não posso chegar aqui e encher de várias referências de livros que eu nunca li, que eu não pesquisei, que eu não citei para dizer que eu preciso encher as referências. Não é assim que funciona, né? A gente falou da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, a gente pesquisou, o link está aqui. A professora Lígia falou também um pouquinho sobre a questão da legislação, né? Por que tem que ter essa legislação? Então, está aqui também. A gente falou de Fernandes, entre outros autores. Então, eu quero que vocês entendam que quando você vai fazer um trabalho acadêmico, você vai separar o seu material de estudo, as suas referências,
E aí você, como um bom aluno da professora Cida e da professora Lídia, que já começou bem pra caramba, fazendo essa ambientação das normas da BNT 2024 atualizada, vocês já vão criar já o quê? O seu fichamentozinho. Lê um texto. Poxa, legal, isso aqui é interessante. Poxa, o professor falou na sala de aula aquilo, isso aqui casa. Eu vou guardar lá no meu arquivinho, lá no meu computador, porque o meu fichamento com o nome do meu livro, o link de onde eu pesquisei, o nome da página e do ano e do autor. Quando eu precisar, eu não vou ficar igual um louco procurando. Ai, meu Deus, qual o livro? Qual o livro que a professora deu? Já está lá. Porque o trabalho acadêmico também faz com que a gente sejam alunos, né? Porque nós somos alunas também eternamente, né? Os professores são aprendizes eternamente, que a gente tem que estar em formação continuada sempre, e a gente vai fazer o quê? A gente vai estar sempre indo em busca de novos conhecimentos. Então, vocês precisam, enquanto alunos, né, futuros pesquisadores, se organizarem. E isso ajuda muito no trabalho acadêmico. Pode passar, Ramon. Essas são as referências, pode passar. A gente vai deixar para vocês os anexos, né? São 20 e poucos anexos, que foi um documento que a gente trouxe e a gente achou interessante printar e colocar as telas para vocês. A gente não vai ler eles, mas a gente achou interessante trazer para aqui, para que vocês possam também ver outras questões que vocês vão precisar no decorrer do curso, né? E aí a gente vai deixar para vocês aqui, né? E agora, né, eu queria abrir esse espaço juntamente com a professora Lídia, não sei se a professora Lídia quer complementar mais alguma coisa, mas que vocês pudessem trazer algumas perguntas, algumas dúvidas, o que vocês acharam? Acha importante a norma da BNT? Foi legal a gente pensar nesse tema para vocês? Trouxe algum conhecimento? Agregou, não agregou? E a gente quer ouvir vocês um pouquinho no chat, né, professora Lídia? Sim, com certeza. Você tem como jogar aqui o arquivo no chat para o pessoal? Esse anexo aqui, exatamente, né, o documento da ABNT, que traz, né, entre outros aspectos, essas mudanças sobre as quais eh, nós trabalhamos, né, nesse encontro, e também algumas outras diretivas, relativas à produção, né, de documentos e, enfim, de documentos teóricos, né, aquele- como aqueles mencionados pela professora Cida no início da fala. Então, aqui vocês têm esse guia, né, para se informar a respeito dos elementos fundamentais para a produção acadêmica de vocês, né? Então, a gente vai. Essas normas, sim, sim, né, Carlos? Na área tecnológica também são diversas, inúmeras áreas que têm normatização feitas e registradas e divulgadas pela ABNT. Eu anotei aqui apenas algumas, mas assim, vai desde a aeronáutica e espaço até construção civil, carbono, governança, setor automotivo, informação e documentação, que é essa área que a gente está aqui trazendo para vocês. Então, assim, a gente acaba conhecendo as normatizações para as nossas áreas, né? Para as nossas áreas de atuação. Então, quem já atua né, Carlos? Você que atua aí na área, já provavelmente na área de TI, né? De tecnologia, tem esse conhecimento das normas, da normatização para a sua área, né? A gente está trazendo aqui o que diz respeito à área acadêmica, né? Mas desde 1940, a normatização, né? A ABNT faz eh, essa organização através dos seus comitês de normatizações e divulgação também para diversas áreas, né? Então, assim, é super importante que vocês se apropriem desse material, desse... Ah, tá, isso.
desse material e dessas concepções para que vocês, né, tenham fluidez na hora de utilizá-las né, na trajetória acadêmica aqui na Uniswan e também para a vida, né? A gente acha, poxa, é tão banal, a professora estava falando ali da linguagem que a gente vai utilizar, né? Que a gente deve utilizar nos nossos trabalhos acadêmicos, que não deve ser uma linguagem coloquial, não apenas. Aí me veio logo à cabeça, né? Tem essa linguagem assim equivocada que muitas vezes a gente usa, não é por desconhecimento, mas por costume, né? É, por força do hábito, mas tem também agora uma linguagem muito forte, que é essa linguagem das mídias sociais, né? A linguagem do WhatsApp, enfim, a gente tem que se policiar para não trazer esse tipo de linguagem, aquelas abreviações todas, aqueles termos mais específicos que são utilizados. eh, Legal, Carlos. Carlos está dizendo que é neto de uma professora de português e aprendeu, né? Muitas coisas. É super legal isso. E a Legal. gente que estão se perdendo, né? Muitas coisas estão se perdendo, então a gente precisa ter essa atenção exatamente para a promoção desse diálogo. A gente não consegue dialogar se cada um usa um registro distinto. E, E se usamos registros que não são adequados para o ambiente em que a gente está, né? Então é super importante que a gente entenda e se aproprie ah, dessas normatizações e da linguagem própria a cada ambiente, a cada espaço em que a gente está inserido. e uma sugestão também, pegando o gancho da professora Lídia, falando da linguagem, que vocês possam ter muito cuidado no momento de responder os trabalhos ou elaborarem o trabalho de vocês, né? Porque se vocês colocam VC, né, PQ, MS, N de mensagem, algumas coisas, KD com K e D, então assim, se policiem, porque essas questões também podem trazer alguns danos para vocês na hora das avaliações. Então, assim, a partir de agora, vocês precisam entender que vocês estão dentro de um ambiente acadêmico, né? E vocês precisam se apropriar dessas novas linguagens e dessa nova roupagem, né, de escrita, né? Então, e esse material que a gente vai deixar para vocês aqui também em anexo, e aí depois eu vou ver com o Ramon. O Ramon tem como a gente colocar aqui para eles disponibilizar o PPT? Professora, tem sim. Eu até gostaria de pedir perdão. Chegou uma aluna aqui para eu atender bem agora. Eu vou baixar aqui o PowerPoint de vocês e eu vou colocar aqui direto no chat, tá bom? Tá. Então, a gente Maravilha. vai deixar disponível para vocês, vocês vão olhar com calma e vocês vão perceber que, além do que a gente falou, né, vocês seguindo esse passo a passo, vocês vão entender o quanto é importante, que vocês vão ter já um materialzinho que você vai poder recorrer a ele no momento que você precisar, né? Então, a gente vai deixar disponível, já está aí ó, a apresentação, o Ramon disponibilizou para vocês, né? E aí vocês vão poder depois estar tomando posse desse material. Eu gostaria, né, falta só 7 minutos, de agradecer, né, a presença de vocês, de estar conosco até agora, né, escutando a minha, a professora Lídia, a professora Lídia também vai dar as palavras finais. Eu gostaria de agradecer também o Ramon, né, do suporte, que esteve conosco aqui. Espero que nós tenhamos conseguido, né, agregar valores e conhecimentos para vocês. Alguns de vocês possam ser que sejam meus alunos da metodologia do trabalho acadêmico, então a gente ainda vai se ver aí nas disciplinas online, né? Com a professora Lídia eu não sei também, porque ela também é de serviço social. Então, assim, a gente ainda vai se ver aí durante esse percurso acadêmico, né? Então, quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos à nossa instituição e o que precisar, nós estamos aqui para estar auxiliando vocês. E aí eu deixo para a professora Lídia agora também fazer a falinha dela aí de despedida com vocês e um beijinho no coração de cada um de vocês. Pessoal, muito obrigada pela frequência, assim, foi uma frequência muito boa. Eu olhei aqui no computador, o maior grupo que a gente teve foi 96, muito legal. Agradeço imensamente, assim, o carinho, muita gente, né,
mandando assim palavras, né, carinhosas aqui no chat. É, e queria assim que vocês, né, se apropriassem assim dessas falas, dessas lives que a gente faz, porque a gente às vezes acha, não, não vai servir para nada para a gente, mas nossa, são super relevantes. Vocês vão aproveitar bastante lá na vida de vocês, tanto aqui na Uniswan, na vida acadêmica, quanto lá fora, né? Né, essas normas, essa forma de se comportar dentro da nossa linha de trabalho, tudo isso é super importante, é isso que a gente quer trazer um pouco para vocês. Essa experiência aqui na Uniswan, a gente tem muito essa visão de que a experiência é super importante para vocês, né? A gente traz aqui um tipo de experiência, que é essa experiência assim né, das normas, de como se comportar em cada ambiente, e os professores específicos de vocês trazem as experiências de campo, né? Então, a gente tem esse foco super importante na experiência, e não deixem de aproveitar essas experiências. Esse é o meu recado para vocês aqui. A Uniswan está focada na melhor experiência para vocês, e vocês precisam aproveitar essas experiências, e esse grupo aqui aproveitou hoje, né? Muitos comentários super relevantes, muito importantes, eu agradeço imensamente a companhia de vocês. O Ramon, né, que ali, nosso anjo da guarda aqui, nos auxiliando. Muito obrigada, Ramon. Espero que a gente faça outras reuniões juntos e uma boa noite para todos, um excelente semestre. Um beijo. E não se esquecendo que essa só é a primeira escadinha que vocês estão subindo. Primeiro degrau, a graduação. Depois vem a pós-graduação. E eu coloquei aí, rumo ao mestrado e rumo ao doutorado. Ok? É o que eu desejo para vocês. Feliz 2024.1 para vocês. Gente, eu também gostaria muito de agradecer tanto a professora Cida quanto a professora Lídia. Foi uma palestra maravilhosa. Foi muito bom estar aqui com vocês esta noite, né, falando sobre um tema tão relevante dentro do EAD. Eu estou colocando aqui no chat o nosso link, né, nosso formulário de satisfação, né. Eu peço muito gentilmente que todos vocês preencham, deem o feedback para as professoras, deem elogios, deem também sugestões para próximas palestras, tá? Então é muito legal que vocês interajam, coloquem lá o feedback de vocês para a gente saber, né, o que a gente precisa, ou como tá, passar esse feedback para as professoras também. Então é muito bom, tá? Deixem lá o feedback para as professoras, beleza? E também, gente, eu vi aqui muita gente no chat perguntando sobre coisas técnicas e tudo mais. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, que o suporte pode ajudar vocês, mandem lá para o nosso e-mail, tá? suporteonline@uniswan.edu.br. Nós temos também outros meios de comunicação, tá? Seja ele o WhatsApp, presencialmente aqui nas unidades. Eu, inclusive, Ramon, estou aqui na unidade de Bangu, tá? Caso precisem, entre em contato conosco, beleza? Gente, muito boa noite, muito obrigada muito obrigado pela participação de todos até aqui, tá? E continue acompanhando a gente, beleza? Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.